Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br para iniciar a aula sobre ato administrativo, exatamente. A aula de hoje trata de um tema extremamente importante em provas de concurso público. Ato administrativo é o queridinho dos examinadores em provas de concurso público quando tem direito administrativo. Sempre cai. Além de sempre cair, o ato administrativo ele traz assim informações muito detalhadas sobre uma série de pontos dessa teoria tão fundamental e tão importante para o direito administrativo. É por isso que a aula de atos administrativos está dividida em partes. A gente vai trabalhar com pedaços de aula, porque ela vai ficar grande, ela vai ficar bem extensa, e aí você vai poder utilizar parte por parte, estuda, analisa, memoriza, passa para a próxima e assim vai. Deu tempo? Revisa todo o material, porque esse ponto da aula, esse ponto do nosso curso, atos administrativos, é essencial para qualquer concurso público que caia direito administrativo. Por isso que a aula de hoje está só a parte geral, em teoria geral, uma introdução geral sobre atos administrativos, é a parte 1. Na parte 2 a gente vai ver mais um pouquinho, na parte 3 e assim vai, sempre aprofundando a matéria, detalhando. Apesar de que a aula de hoje já tem bastante detalhe, vai ser bem bacana. Então vamos lá, meu amigão, minha amigona do lacconcursos.com.br, vamos para a introdução de atos administrativos. É uma introdução. A introdução à teoria do ato administrativo. Por que uma teoria do ato administrativo? A gente fala teoria porque ato administrativo, especificamente ato administrativo, eu não tenho previsão legal da sua existência. Eu tenho, sim, uma lei que trata de ação popular e essa lei me estabelece que o ato administrativo possui alguns elementos. Ponto final. É diferente do ato jurídico lá no direito civil, que eu tenho no Código Civil a configuração expressa de um ato jurídico. O ato administrativo não tem. Então a gente vai verificar ainda que a teoria do ato administrativo, além de ser uma teoria estrangeira adotada no Brasil, ela tem origem no direito civil alemão e italiano. Exatamente. No direito civil alemão e italiano. Lá na Europa, o trabalho do direito administrativo ele é muito mais avançado, do que aqui no Brasil. O berço do direito administrativo é europeu, especificamente francês. Mas o ato administrativo, que é um ponto fundamental dessa nossa aula, desse nosso curso, ele tem sua grande base no direito civil alemão e italiano. Eu não vou aqui ficar discutindo o direito civil alemão e italiano com vocês, porque eu não falo italiano e muito menos alemão, né? E o direito civil brasileiro já é o bastante para fundamentar a estrutura, existências, elementos, efeitos do ato administrativo. O direito privado serve como base para esse ato administrativo aqui. Então, a gente vai verificar na aula de hoje que o ato administrativo ele tem duas grandes bases. Uma é do regime jurídico de direito público, a gente tem a Constituição, leis que regulamentam a atividade da administração pública, e de outro lado, não menos importante, o direito civil, do direito privado, porque há uma estrutura, uma base ali importantíssima para definição, para trabalho, para tratamento de atos administrativos. Como a gente viu, é ponto fundamental na aula de direito administrativo, no curso de direito administrativo, enfim, essa matéria de direito administrativo tem no ato administrativo como um dos pontos mais importantes da matéria. É por isso que essa aula foi preparada com muito carinho, com detalhamento, para a gente aprofundar determinadas questões que às vezes podem ir além daquilo que o examinador vai te perguntar em prova. Essa é uma aula aqui voltada para todos os cargos públicos que exijam ato administrativo. Aí a gente vai ver, ela tem níveis, né, de informações. O nível mais básico, o nível intermediário e um nível bem aprofundado. Já nessa aula da parte 1 a gente percebe isso. Olha só, primeiro ponto que eu peço para que você destaque no seu material e destaque aí nas suas anotações é o seguinte, é isso aqui. A gente tem que fazer algumas distinções, porque essas distinções costumeiramente caem em prova e são aquelas questões mais simples, mais básicas. Ato administrativo, ele é diferente de fatos da administração, que é diferente de atos da administração. Isso aqui já deu muito pano para manga para concurseiro bom, para concurseiro preparado, para concurseiro que vacilou nisso aqui, ó, fatos da administração. A gente vai ver
verificar que fatos da administração são completamente diferentes de atos administrativos. E os atos da administração ainda mais. Na aula de hoje, a gente vai ver cada um desses pontos, começando pelos fatos da administração. Fatos da administração. É um ponto, é uma matéria, é um item um tanto abstrato, mas a gente conseguiu colocar nos slides informações concretas para você visualizar o que é um fato da administração. Vem aqui comigo, olha só. Evento dinâmico da administração, mas também pode ser uma omissão ou silêncio. Basicamente, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. Quando a gente fala em fato da administração, quando a gente fala em fato da administração, eu já sei, a gente já verificou que isso aqui, fato da administração, ele é diferente de ato administrativo, beleza? Isso aqui já está claro, né? Por que que é diferente? Vamos verificar agora. O fato da administração, ele pode aparecer na nossa vida de duas maneiras. Por ação ou por omissão. Ação ou omissão. O fato da administração, ele é um evento ou acontecimento. É um evento ou um acontecimento que atinge diretamente a administração pública e os administrados. É um fato que envolve a administração pública. E ele pode ser decorrente de uma ação da própria administração, como de uma omissão da própria administração. A omissão, ela é um pouco mais preocupante. Por que a omissão é um pouco mais preocupante? Por uma razão muito simples. Quando a gente fala em omissão, a gente está pensando em ato omissivo. Mas, em determinadas circunstâncias, a falta de ação da administração caracteriza um fato administrativo, um fato da administração. A falta de ação da administração, uma omissão da administração, por exemplo, não fazer o que deveria ser feito. A administração tem a obrigação de fazer e não faz. E por essa razão, eu tenho um fato administrativo decorrente de omissão. A administração deveria, por exemplo, no domingo do dia 19 de outubro, proceder à vacinação contra a coqueluche. Mas não faz absolutamente nada. Não tem nem vacina no posto de saúde. Foi uma omissão, mas ela tinha a obrigação de fazer. Isso é um fato da administração. Um evento que criou inúmeras consequências decorrentes da não vacinação. Ela deveria fazer e não fez. E um fato da administração, uma ação ou várias ações da administração que caracterizam. Vejam só, quando eu falo a administração deveria colocar à disposição vacinas e não colocou, da coqueluche, você, meu amigão, minha amigona do lá que pode estar pensando assim, pô, mas isso é um ato, ela não fez. Mas quando eu falo em fato da administração, eu não analiso o ato isoladamente, eu analiso o contexto. O que aconteceu? O fato é o seguinte, não havia vacina para coqueluche no dia 19 de outubro de 2014. Não havia vacina para coqueluche. Esse é um fato. Isso é um fato, é um contexto. E esse fato omissivo de não existir vacina, ele decorre de uma omissão da administração de certos atos omitivos. Por exemplo, não entregou, não comprou, não licitou, não se programou, não fez previsão orçamentária, não deslocou o pessoal para fazer atividade, não preparou campanha publicitária, não preparou o posto de saúde ou o postinho lá da UPA, né? Isso, tá vendo? Citei aqui quase 10 omissões. Todas juntas, elas geraram um evento chamado ausência de vacina. Quando o Ministério Público está lá trabalhando, querendo saber o que a administração fez ou deixou de fazer, o que a gente faz? Na hora de processar a administração, ou na hora de recomendar a administração para ela tomar uma providência, de regra, a gente se refere a fatos da administração, exatamente, a fatos da administração. Quando eu estou lá redigindo uma petição inicial para o procurador que eu trabalho, eu coloco lá assim,
a União deixou de prestar vacinas no dia tal do ano tal. Esse é o fato. Esse é o fato da administração. A administração pública federal deixou de fornecer vacinas para o município de Cuiabá. Pronto, esse é o fato. Um fato. Quando aconteceu? Em novembro de 2014. Tá resolvido, esse é o fato. Agora eu quero saber o seguinte: esse acontecimento ocorreu porque algumas ações não foram feitas. Que ações não foram feitas? Ah, eu tenho a omissão da aquisição da vacina, eu tenho a omissão do despacho da vacina, eu tenho a omissão da instrução de pessoal para estar no dia lá trabalhando. Isso aí são os atos omissivos, ou seja, o que se deixou de fazer, que no final das contas formou um fato da administração. Então, você pode parar e pensar assim, pô, Rodrigo, mas a distinção não tá muito clara, parece que eu tô na mesma coisa, né? Então, beleza, vamos transferir isso para um evento mais simples do que a vacinação. Vamos lá, um jogo de futebol, beleza? Jogo de futebol, qual é o evento? Isso aqui, jogo de futebol, isso se chama evento, isso se chama fato. Mas esse jogo de futebol, ele é composto de diversos atos. Ato 1, o gol. Ato 2, xingou a mãe do juiz. Porque tem, né? Ato 3, pipoca na arquibancada, né? E assim vai. Ato 4, falta. Isso tudo junto forma um evento chamado jogo de futebol. Se fosse uma eleição, eu trocaria o jogo de futebol pela eleição. Seria um fato da administração. Qual é o fato? Xingou o juiz? Não. Xingamento do juiz ou da mãe do juiz é um ato específico, delimitado e determinado. Agora o fato foi um jogo de futebol no dia tal, no estádio tal. Na arena, né? Agora chama arena. Beleza? Quando a gente fala em fatos da administração, eu falo em fatos que envolvem a administração. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo aqui bacana. Ó, esse aqui que todo mundo gosta, né? Concurso público. Concurso público. Isso aqui é um evento. Isso aqui é um fato da administração pública, fato da administração pública. Esse evento ele é formado por uma série de atos que podem ser omissivos ou comissivos. Comissivos é de ação, né? Então, olha só, tem aqui ato 1, edital. Ato 2, inscrição. Ato 3, convocação para a prova, né? Ato 4, prova. Ato 5, nomeação. Esse é o melhor, né? Nomeação. Tá vendo? Concurso público é um evento, é um fato da administração pública. E é dele que você tem diversos atos administrativos. Edital, inscrição, convocação para prova, realização de prova, nomeação, posse e por aí vai. A gente está dentro de uma situação de um universo chamado fato da administração. Fato da administração. No concurso público isso tem muita diferença, porque o examinador sabe que existe diferença entre fato da administração, ato da administração e ato administrativo. O ato administrativo é a grande coqueluche dos examinadores, né? Mas ele dá uma canseira danada, porque o examinador vai lá e te cobra sobre fatos da administração. O candidato mais desavisado ou que estudou pouco, de repente ele já vacila aí. Já perde uma questão de prova aí. Ele muitas vezes não está preparado, não observou que existem diferenças. E no mundo real elas existem. Isso aqui não é só teoria, isso aqui não vem só da doutrina. É uma classificação de circunstâncias administrativas. Eu chamo de fatos da administração eventos, e eles podem ser decorrentes de uma ação da administração, ou de várias ações, ou de omissão. Quando a gente fala em omissão da administração, silêncio da administração, isso é um pouco questionado na doutrina, mas no slide específico a gente vai trabalhar com uma certa profundidade esse tema, omissão da administração, e vai verificar que a omissão da administração
é um fato da administração e muitas vezes gera, inclusive, efeitos jurídicos, tá? Outro ponto importante dessa matéria sobre fato da administração que a gente tem que tem que ter muito claro isso em mente, é o que diz respeito ao fato jurídico. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.